me. Die, monster. Holy shit. You don't belong in this world. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio de Mente que Joga Solo. Dessa vez sou eu, aqui sozinho, e vou falar um pouquinho sobre o novo, não é novo, né, mas o Homem-Aranha 2 da Insomniac, que é da Sony, que já está lançado para PlayStation 5 já tem um tempinho, mas foi recentemente lançado para PC. Então vou falar um pouquinho sobre o jogo, sobre como foi o port, como foi o lançamento e etc. Logo depois da vinheta. Tá curtindo o nosso conteúdo? Então siga a gente no Facebook e no Instagram, no @MentesIdiotasPodcast, e no Twitter é o @idiotasmentes. Se quiser mandar um e-mail pra gente, escreva para mentesidiotas.podcast@gmail.com. Ouça a gente na Aurelo, é uma plataforma que remunera o criador de conteúdo a cada reprodução de episódio. E não se esqueça de compartilhar esse episódio com a galera e avaliar a gente na sua plataforma favorita ou agregador de podcast. Bom, gente, esse jogo ele veio cheio, lotado de controvérsias, muitas envolvendo uma empresa chamada Sweet Baby Inc. Para quem não conhece, é uma empresa que eles fazem meio que uma consultoria para que o jogo tenha mais diversidade, que o jogo tenha mais representatividade. E por conta disso, essa empresa ela é muito odiada porque ela acaba trazendo coisas que às vezes não fazem sentido, né? Então assim, eu vou falar um pouquinho dessas mudanças, as que fizeram sentido e as que não fizeram sentido. Eu vou tentar fazer isso aqui bem curtinho, porque senão o editor me mata, porque o último Mente que Joga Solo que eu fiz sozinho ficou com 40 minutos e ele quis me matar. É mentira! Então eu vou tentar, eu juro pra vocês que eu vou tentar ser o mais breve possível aqui. Bom, primeiro de mais nada, vamos falar sobre o port, no geral, antes de entrar no jogo, né? Como é que foi essa portabilidade? Bom, primeiro que, assim, eu não sei se isso estava a cargo da Insomniac, se isso estava a cargo da Sony, mas assim, foi um fiasco o lançamento. Não fizeram muita propaganda, de repente um dia apareceu a pré-venda na Steam, e também, se eu não me engano, apareceu na Epic e em algumas outras lojas, mas assim, foi meio que apareceu, e eles lançaram avisando que iam ter um bônus de pré-compra, mas assim, a pré-compra nunca ficava disponível, eles não disponibilizavam preço, eles não disponibilizavam principalmente, né, as configurações mínimas e as recomendadas para o jogo. E isso, assim, foi um problema muito grande, porque a Sony meio que desapareceu, falou no Twitter umas 3-4 semanas antes que o jogo ia ser lançado no dia 23 de janeiro, e é isso, e não postaram mais nada em suas redes sociais, né, e o povo começou a ficar um pouco apreensivo, será que o port está indo bem, etc, e assim, eles não fizeram muita propaganda, não fizeram muita coisa sobre o jogo, né? Simplesmente jogaram. Foda-se, vamos ver no que vai dar. Faltando exatamente 48 horas para o lançamento do jogo, ainda não tínhamos especificações, não tínhamos valor, pré-compra não podia ser ativada. Eles modificaram nas lojas o bônus de pré-compra para bônus de quem comprar no PC. Porque assim, os bônus de pré-compra, na verdade, assim, eram alguns pontos de habilidade e também alguns trajes, tanto pro Peter quanto pro Miles, que você teria acesso adiantado. Que são trajes que você já iria desbloquear jogando normalmente o jogo. Então assim, não é nada demais, eles transformaram isso num bônus de se você comprar no PC, yay! Então assim, as especificações foram lançadas menos de 12 horas antes do jogo e surpreendeu muita gente porque foi um pouquinho mais pesado do que se imaginava, né? E principalmente no quesito gráfico, e assim, o preço só avisaram mesmo no momento do lançamento. Então assim que lançou, a gente sabia preço e etc, mas não teve muita propaganda. O jogo não sei, na verdade, se vendeu muito ou se não vendeu muito, mas foi mais ou menos isso aí que funcionou. Vamos falar um pouquinho sobre como está a performance do jogo. A performance do jogo no lançamento e um pouquinho depois de 2 patches, ela não tá maravilhosa, mas ela não é horrível. Assim, a minha placa de vídeo é uma placa antiga, é uma RTX 2070, então assim, pra mim eu tenho que botar tudo no médio, o jogo não fica bonito, o jogo fica feio na minha máquina, mas ele roda mais ou menos bem. De vez em quando ele dá uma crashada, mas assim, eu tive que mexer nas configurações da minha placa de vídeo no PC pra ele parar de crashar, e mesmo assim, de vez em quando trava,
trava, fica só o som rolando, que eu tenho que dar Alt F4, mandar um jogo fechar na Steam pra depois voltar. Então assim, não tá uma performance maneira, não tá uma performance bonita, o que não faz muito sentido, porque nos outros quesitos, processador, espaço de memória RAM, etc, ele não requer muito, né? Então são 16 GB de memória RAM, que pros padrões de hoje não é um absurdo, ele precisa de mais ou menos 100 GB num SSD, você precisa ter um SSD para rodar, então assim, hoje em dia isso, assim, é mais ou menos o padrão pros jogos de hoje em dia, né? Mas chega o requisito para você rodar isso bonito, é você ter uma RTX 4080, que assim, é meio absurdo, não é um valor barato, né? E o jogo, em relação a travamentos, etc, como eu disse, teve alguns, mas assim, o jogo fluiu a 60 FPS, eu consegui fazer tudo direitinho, mas assim, não foi um jogo que eu achei bonito. Falar um pouquinho sobre a história e a jogabilidade, né? Em relação à jogabilidade, esse Homem-Aranha 2 ele é um absurdo de melhor do que os outros dois. Porque assim, eles pegaram tudo que não deu muito certo nos outros dois, ou que podia ser melhorado, e eles melhoraram, eles basicamente escutaram a comunidade. Então, por exemplo, você não tem mais uma habilidade de acordo com a roupa que você está usando, ou você desbloquear uma habilidade depois que você desbloqueia a roupa, como era nos antigos. Você tem cada um deles, você vai pegando aos longos de pontos de habilidade que você gasta, pontos de skill que você gasta, né? E também, conforme você vai progredindo na história, assim, cada um deles fica com mais ou menos 8 habilidades diferentes, que você pode equipar 4 de uma vez para cada um dos Homem-Aranhas, né? Esse jogo é um jogo de 2 protagonistas, que temos o Peter Parker e o Miles Morales, né? E você pode mudar de um pro outro conforme você quiser. A jogabilidade dos dois, principalmente na questão do combate, difere bastante, eles são bem diferentes, o que faz sentido e é muito legal, né? Você pensar no momento, aqui eu quero jogar com o Peter, no outro momento, aqui eu quero jogar com o Miles e tudo mais. Eu, no geral, eu preferia a jogabilidade do Miles, mas isso é de cada um. Achei um pouco desnecessário eles terem adicionado uma mecânica de parry, porque a gente tá falando de um jogo de Homem-Aranha. O Homem-Aranha ele não fica bloqueando os ataques, ele desvia dos ataques. Então, assim, talvez se eles tivessem melhorado um pouco a mecânica do dodge, essa mecânica do parry ela não tivesse sido tão necessária. Outra coisa que pra mim foi uma melhoria, assim, absurda, foi que nos primeiros jogos, a gente tem alguns desafios, e às vezes é desafio de deslocamento, às vezes é desafio de combate, e às vezes é desafio de stealth e tudo mais, e você tem que fazer dentro de um tempo para conseguir as medalhinhas de ouro. Pra quem é completionista isso é chato. Então assim, os únicos desafios que tem agora são os desafios do mistério, que completando todos, você não precisa de medalha de ouro para ganhar nenhum tipo de achievement. Assim, é só por, sei lá, no seu coração, se você quiser ter medalha de ouro em todos. Tem um pouquinho de bônus de XP, que é irrisório, tem umas tokenzinhas que, assim, seria legal de ter, mas não é nada obrigatório. São todos desafios de combate e são todos tranquilos de se fazer. Exceto um, que é mais ou menos o primeiro, assim, que foi pra mim, que ele é um pouquinho mais chato, mas todos os outros foram muito bons. Inclusive esse, que é um pouquinho mais chato, ele foi nerfado na versão de PC. Na versão de PS5, você tem que derrotar todos os inimigos, são 20 inimigos, em até 1 minuto. Na versão de PC, isso tá pra 1 minuto e 10. Então, assim, não sei se ele já tinha sido nerfado na versão de PS5 ou não, mas fica aí a curiosidade. Mas, assim, o jogo, a jogabilidade é muito legal, é muito bom você poder trocar entre um e outro. E sim, ainda existem aquelas missões da Mary Jane que são chatas pra caralho. Vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas assim, a jogabilidade até dessas missões melhorou um pouco. Não melhorou 100% não, tá? Mas melhorou um pouco. E, assim, no quesito, como eu disse, jogabilidade, esse jogo ele é uma melhora significativa, tanto do primeiro quanto do Miles Morales. Agora, no quesito história, a história eu achei meio fraca, e aí entra um pouco daquela polêmica da Sweet Baby Inc., porque parece que a ideia original era manter um jogo, uma história equilibrada, que fosse um pouco mais natural, mostrando, né, aos poucos o Peter passando a tocha pro Miles, porque, assim, era o caminho natural para se acontecer. Só que isso meio que foi forçado em algumas situações. Então, assim, ficou meio cagado, a história pareceu corrida. O vilão principal, que é pra ser o Venom, que eles jogam lá, porra, é o Venom, é foda, não sei o que. O cara que era pra ser o vilão fodão no final lá, o Venom, ele só aparece no final. Então, assim, você fica, porra, tá, qual a necessidade disso, né? Porque, assim, ele só é o vilão, assim, no final. Você já fez mais de 70% do jogo, se eu não me engano. E, assim, até então, o seu vilão é o Kraven, e o Kraven tá lá só pela diversão, sabe? Foi uma encheção de linguiça que é a maior parte do jogo. E é chato, é realmente chato.
Mas assim, o jogo ele tem os seus pontos bons na história, mas no geral ele é bem chatinho. E aí vem as polêmicas, né? A questão da Sweet Baby Inc. Porque assim, algumas mudanças que eles fizeram foram boas. E assim, jogue todas as pedras que vocês quiserem, mas assim, a Mary Jane, ela parecia uma bonequinha nos primeiros jogos, tipo assim, o ápice da mulher perfeita. E eles deram uma aparência mais realista pra ela. Eu não achei isso um problema, tá? Pra quem joga o jogo e pensa assim, porra, ela parece que envelheceu 10 anos em 10 meses? Sim, parece. Mas, assim, não foi um problema absurdo. Porque, assim, deu mais uma humanizada. Aí vem a questão de que, assim, a história pega algumas pequenas incoerências pela questão de eles basicamente chegarem pra Insomniac e falarem, olha só, vocês têm que dar mais protagonismo pro Miles. E o jogo foi claramente criado pra ter 2 protagonistas, onde um passa a tocha pro outro. Eles quiseram dar mais protagonismos ao Miles e não deixaram isso fluir naturalmente. Então pareceu forçado, pareceu esquisito, entendeu? Outra coisa, que isso pra mim foi meio meh, é que foi uma exigência. Assim, é recomendação / exigência, sabe? Esse tipo de coisa. Que tenham mais missões com a Mary Jane Watson. E assim, com todo respeito, eles fazem isso pela questão da representatividade do personagem mulher e etc. A gente tá falando de um universo em que existem pelo menos uns 5 personagens com poder de aranha mulheres. Ninguém entra num jogo do Homem-Aranha querendo jogar com a Mary Jane Watson. Ela não tem poder nenhum. Cara, podiam botar a Gwen nesse jogo, a Spider-Gwen, se ela dá um jeito de fazer isso. Eles jogaram o multiverso nessa porra desse jogo, inclusive tem um easter egg muito irado, relacionado também àqueles filmes, aquelas animações do Miles Morales, mas eu não vou dar spoiler aqui. Mas assim, não faz o menor sentido você botar várias missões diferentes com a Mary Jane. E aí eu vou ficar, assim, foi uma coisa que me incomodou muito, porque é um jogo intitulado Homem-Aranha. Você quer jogar com o Homem-Aranha, você quer fazer as coisas com o Homem-Aranha, e no final de tudo, assim, na última missão, você tem 3 partes diferentes. A primeira parte você joga com a Mary Jane. Cara, você tá no clímax da história. Você tá ali, terminando. A história tá no final. Você quer ver a porradaria insana. Você quer ver, tipo assim, a teia comendo solta, sabe? Você quer ver, porra, aquela porradaria insana, e você tem que fazer uma parte da missão com a Mary Jane antes de você jogar com os 2 Homem-Aranha. Porque depois tem uma parte com o Peter, depois tem uma parte com o Miles. Então, assim, isso ficou muito forçado e ficou muito cagado, porque todas as missões da Mary Jane são chatas. Apesar de terem melhorado um pouquinho, não foi o suficiente. Sim, sinceramente eu acho que isso aí foi uma cagada. E, no mais, assim, é isso. O jogo, ele vale a pena ser jogado. Se você não tem um PC forte, né, se você não tem, assim, um investimento de ter um PC forte, não jogue, não vale a pena, porque você vai jogar ele com performance mais baixa, com a configuração mais baixa, não vai ficar bonito, entendeu? A minha recomendação é que, se você for comprar, não compre a versão de luxo também, porque, assim, não vai ter nada demais. Então, assim, não acho que valha o preço cheio, tá? Porque o jogo ao preço cheio custa R$250. Eu tenho exatamente 27 horas e meia de jogo aqui na Steam, e eu já platinei o jogo. E um dos achievements, uma das conquistas do jogo, é você jogar ele no New Game Plus. Ah, eu pulei todas as cutscenes? Pulei, mas mesmo assim eu fiz a história completa do jogo uma segunda vez. Então, assim, não vale a pena o preço cheio, ainda mais pelos problemas de performance. Eu esperaria um pouco, melhoraria a minha máquina e depois tentaria jogar. Então, gente, foi um prazer imenso. Espero que vocês tenham gostado da minha opinião, e dessa vez viu só, editor. Eu fui rápido. É mesmo, é? Um grande abraço a todos, até a próxima e tchau!